dinheiro. Se não botasse a mulher, não vendia. Don't know why there's no sun up in the sky. Que é bonita para se mostrar, né? Os homens gostam de quê? De mulher, de biquíni, de nua. Se ela pegar dois, empata. Olha, a grana. A mulher que chamam, atrai, né? Os olhos magnatas dos homens. Pensa comigo. Homem solta pelo, faz xixi no chão e eventualmente até baba. Praticamente um cachorro. Por isso, minha amiga, você que é um ser humano superior e evoluído, tem que adestrar o seu homem para que ele se comporte direito. Legal que quando a cerveja é escolhida, que vem a mulher e tal, dizendo que a mulher é gostosa, né? A cerveja aqui é boa. Ela aparece aí mostrando a qualidade do produto, né? E pra mostrar, né, o que elas têm de melhor. É o que eles dizem, né? É o que eles acham. Eita, danada. É o que todo mundo gosta de ver, né? A bunda. Claro que é bom, não vou dizer que é. Prefiro ver uma mulher nua do que ver um homem, né? Mas aí se fosse tua irmã, já não era tão legal, né? Não, é realmente. Olá! Como você deve ter notado, a imagem da mulher na mídia tem sido reforçada de uma mesma maneira há décadas. Infelizmente, algumas pessoas se acostumaram com essa imagem. Mas essa não é a forma que mulheres como eu e você queremos. Queremos voz, e isso significa ter liberdade de expressão usando um outro direito humano básico, o direito à comunicação. E sabe que isso está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19, que garante a todo ser humano liberdade de se expressar, dar opinião, receber e transmitir informações sem interferência e por quaisquer meios. A comunicação, pensando de uma forma como sendo fundamental para a socialização das pessoas, tanto do ponto de vista interpessoal quanto do ponto de vista coletivo, a gente poderia pensar, é um direito humano natural, faz parte. A quem se vai negar esse direito? Mas, historicamente, esse direito sempre foi negado. Nós entendemos a comunicação como um amplo espaço democrático e quanto mais ele se democratizar, mais interação e mais barreiras e preconceitos a sociedade vai romper e vai ganhar, e vamos ganhar todos nós. Mas será que a existência da declaração garante que esse direito seja exercido na prática? Será que gente como eu e você tem voz e espaço nos meios de comunicação de massa, por exemplo? Meios de comunicação no Brasil democráticos? Você deve estar brincando, né? Porque os meios de comunicação no Brasil não são democráticos. Eles seriam democráticos se você e eu, ou quem nos escuta, tivesse acesso a eles, né? Para que a sua voz fosse ouvida no espaço público. Na verdade, isso não existe no Brasil. No Brasil não existe nem direitos coletivos de acesso aos meios de comunicação que já são consagrados em constituições europeias, por exemplo, como em Portugal, Espanha e Alemanha, há décadas. Falar de democratização da comunicação, né, é falar da democratização do poder. Né? E democratização do poder é pensar que sujeitos históricos, né, realmente têm visibilidade nas rádios, mas principalmente nos canais de televisão. E daí é importante que o maior número de segmentos, o maior número de vozes, né, diversas vozes, ocupem esse espaço público como produtoras de conteúdos e difusoras desses conteúdos. E aí seja a partir de concessões de televisão aberta, concessões de rádios ou a possibilidade de mais jornais, mais revistas. Mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência, não cristãos, não proprietários, negros, índios, né, não apenas tenham visibilidade,
não apenas sejam tratados de maneira não estereotipada, mas também contribuam no processo de produção de conteúdos. Isso é fundamental. Então, não é uma questão apenas da cobertura desses sujeitos, mas também do potencial democrático, de que eles sejam capazes também de produzir conteúdo. Quem tem que efetivar isso é o Estado democrático de direito, o Estado que promove direitos humanos, que efetiva direitos humanos. Então, da mesma forma que existe um sistema público de saúde, um sistema público de educação, tem que existir um sistema público de comunicação também. No Brasil, para utilizar um canal para emissão de rádio ou TV, é preciso ter uma concessão. A rigor, o canal de transmissão pertence ao Estado, ou seja, é público. Portanto, a concessão é apenas um empréstimo. Para as rádios, esse tempo é de 10 anos. Para as TVs, a concessão dura 15 anos. Além disso, as concessões devem ser para empresas com maioria de sócios brasileiros e não devem pertencer a políticos. O sistema de comunicação brasileiro ainda está longe de ser democrático e verdadeiramente público. Calcula-se que o poder da informação e comunicação no nosso país está nas mãos de apenas 11 famílias. Um cenário que caracteriza o oligopólio, ou seja, um mercado com poucas firmas, com alto grau de concentração local ou de poder de mercado. Desde 88, que a Constituição brasileira garante, através da criação de conselhos de direitos, a participação da sociedade civil organizada na proposição de políticas públicas e na fiscalização da implementação dessas políticas públicas. Ora, isso é feito no campo da saúde, da educação, da moradia, da criança e do adolescente, dos direitos humanos. Mas no campo da comunicação nunca foi feito porque não tem um interesse, já que o nosso modelo é efetivamente um modelo privado e esse modelo privado significa o quê? Que nós temos grandes grupos econômicos interessados em que esse modelo continue privado. Na verdade, os meios de comunicação são a expressão de algo que acontece na própria sociedade, na relação sociedade e Estado. Quem é excluído da história, quem é excluído dos programas sociais, quem é excluído do mercado de trabalho, ao mesmo tempo é excluído também dos meios de comunicação. São pessoas invisíveis. Para as mulheres, a situação é ainda mais alarmante. Uma pesquisa realizada em mais de 100 países monitorou mais de 1000 periódicos, canais de televisão e estações de rádio. Como resultado, a pesquisa indica que apenas 24% das pessoas que aparecem nessas mídias, seja como fonte de informação ou conteúdo das notícias, são mulheres. Quando o Estado brasileiro, com a Constituição de 88, inicia um processo de redemocratização, ele começa a abrir espaços políticos de controle social da sociedade em relação aos direitos. E aí a reivindicação hoje é que isso também se dê no campo da comunicação. Então, se a radiodifusão é um serviço público de comunicação, então o fim dele é o interesse público. Então, nada mais justo do que a sociedade exercer uma fiscalização em relação a se esse serviço está sendo prestado de forma adequada ou não. Controle social da mídia, um espaço para a gente demarcar nossa posição e reivindicar nossos direitos. O controle social é justamente para garantir a pluralidade de meios e a diversidade de conteúdos, para que outras vozes possam estar sendo escutadas, lidas e vistas no espaço público de comunicação. E você só pode fazer isso se você possibilita a participação da sociedade nesse processo. E é justamente por isso que você precisa estar preparada, exercendo o seu senso crítico ao receber ou enviar mensagens, fazendo uso dos meios de comunicação de massa. O Centro das Mulheres do Cabo, ele é uma ação política do movimento de mulheres, iniciado nos anos 80, e que tomou para si a missão de interiorizar o movimento de mulheres no estado de Pernambuco, uma vez que o movimento feminista, o movimento de mulheres, se concentrava nas grandes capitais. Há mais ou menos uns 13 anos nasceu o programa Rádio Mulher na Zona da Mata, com a proposta de
reverberar a fala das mulheres a partir de um veículo de comunicação. Na ocasião, pensamos em programa de TV, mas ainda nem todas as pessoas tinham acesso, né, ao instrumento, à televisão, assim como tem um problema também seríssimo, que era de energia elétrica. Pensamos num jornal, mas existia um índice de analfabetismo também, né? Esse índice de analfabetismo atingia principalmente as mulheres na região. E foi quando surgiu o programa, vamos fazer então um programa de rádio, né? Porque como lá existe uma zona canavieira muito grande, a possibilidade de que as mulheres pudessem levar, mesmo para o corte da cana, mesmo para essa região mais afastada do centro, pudesse levar o seu radinho. E era o que acontecia, o rádio de pilha chegava nesse lugar mais distante da Zona da Mata. Com quase 12 anos de ação no movimento de mulheres, o Centro das Mulheres se torna uma organização feminista e trabalha hoje com duas ações principais, com foco no direito das mulheres. Um programa em Direito e Feminismo e Política e outro programa Mulheres e Direitos. Nossa ação é uma ação política tanto aqui no município como também na Zona da Mata. Fazemos a leitura de que o Rádio Mulher tem sido importante para o fortalecimento do movimento de mulheres da Zona da Mata, como para o fortalecimento também da vida das mulheres. Trabalhar com o direito das mulheres, com ações afirmativas, no município como Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana, significa contribuir para que as mulheres elas se construam enquanto sujeitos individuais e coletivos. E só a partir de então é que as mulheres podem ter inferência e contribuir para melhores condições de vida, para afirmar sua condição de mulheres, de atoras políticas da sua história. Nossa proposta é de que essas mulheres não saibam dessas informações e apenas seja ela mesma beneficiada, mas de que ela se aproprie desse lugar, né, desses conteúdos e possa, na sua escola, dentro da sua casa, na verdade, contribuir para essas mudanças de comportamento, né, contribuir para essas transformações sociais. Esse é o nosso desejo e acreditamos nós de que a gente está alcançando. Nós devemos sempre nos opor a qualquer espécie de violência à mulher, seja ela simbólica ou não. É preciso lembrar que essa imagem de mulher objeto, símbolo sexual, não deve ser a forma predominante de representação. O exercício de liberdade de expressão se dá todos os dias, por ações de afirmação e resistência dos sujeitos individuais, dos grupos e dos movimentos sociais. A minha autoestima estava lá embaixo e aprendi a me valorizar mais e tudo que foi dado no curso serviu muito para mim. Foi uma escola para mim. E depois desse curso eu comecei a trabalhar, levantei a cabeça, tenho um marido muito machista, foi muito trabalho para poder eu conseguir esse trabalho, conseguir trabalhar, mas eu não desisti. O machismo, o patriarcado são questões milenares, de filósofos milenares, e que a desconstrução dele passa por o reconhecimento de que isso existe e o que existe ele está me oprimindo ou não. Eu iniciei a história aqui no Centro das Mulheres do Cabo aos meus 14, talvez 16 anos, participando de um projeto chamado Jovens Comunicadores e Comunicadoras, que tem um processo de formação em direitos e formação no campo da comunicação. O resultado desse projeto foi um programa de rádio, na época chamado Jovem em Ação. A gente levava as questões da juventude a partir também de uma linguagem jovem para o programa de rádio, que era exibido aqui na Rádio Calheta, no Cabo de Santo Agostinho. Depois que eu comecei a trabalhar, eu me senti viva, me senti mulher, achei assim que eu tenho direito. Você tem um cenário de quando as mulheres entram no curso e tem outro cenário quando elas terminam o curso. Então elas começam a se autodefinir se são negras como negras, né, se são pardas como pardas, se são indígenas como indígenas. E isso é um fruto de um processo de formação.
essas vozes, e aí sobretudo as mulheres, que historicamente foram excluídas do processo de participação econômica, de participação política, de participação social e de participação cultural, elas precisam se empoderar do discurso, ter conhecimento, ter informações para que elas estejam disputando a hegemonia. Com a chegada do programa de rádio, as mulheres conseguem se apropriar de conteúdos importantes para a sua vida. Por exemplo, sobre os seus direitos, né? Os direitos humanos, os direitos sociais das mulheres. A partir desses conteúdos vinculados no Rádio Mulher, a busca pelos seus direitos, a busca das mulheres pelos seus direitos. Por exemplo, uma mulher que é agredida, né? Ela sofre violência. Como a gente tem uma oportunidade de dialogar para essas mulheres cotidianamente, ela sabe exatamente quais os serviços numa situação de violência deve procurar. É fundamental, porque isso é uma forma da própria comunidade mostrar que ela está, num certo sentido, burlando a censura disfarçada que existe pela ausência da universalização da liberdade de expressão. Ela está encontrando meios e formas dela mesma, né, de ocupar um espaço no debate público, que isso é que é fundamental, né? E esse espaço, no caso do rádio e da televisão, por exemplo, ele deveria estar nas concessionárias, porque trata-se de um serviço público. Agora você já conhece os seus direitos e a importância de ficar de olho bem aberto em relação aos meios de comunicação. Para completar, veja as dicas para você se sair melhor em entrevistas e debates públicos. Sempre que você for chamada para uma entrevista ou debate, confira data, horário e local. Verifique se há disponibilidade real de participar e procure responder o mais rápido possível, pois o ritmo de trabalho nas redações é muito acelerado. Quando for chamada para entrevistas, pergunte o tema e as possíveis perguntas que irão lhe fazer. Não é preciso decorar as respostas, mas ter em mente a linha de raciocínio é o ideal. Procure dar entrevista em locais calmos e, de preferência, use roupas adequadas ao seu papel ou cargo. A gente fica por aqui. E não esqueça, você tem vez e voz. Só depende de você.